Duncan McDougall. Esse era o nome do médico mais obcecado da história, onde ele por si só decidiu fazer algo que até hoje se enquadra como antiético e impossível. Enquanto outros médicos estudavam o corpo humano, Dougal queria entender o que acontecia no exato instante da nossa morte, mas não de forma simbólica. Ele queria medir, com uma simples balança. Ele acreditava que poderia sim comprovar que o ser humano tinha alma, e que essa alma tem peso. Para Dougal, a alma, ela deve ter massa, e essa massa poderia ser detectada em uma balança sensível no instante que a vida se esvai. O que quer dizer que se a alma existe e abandona o corpo quando morremos, então o corpo deveria ficar mais leve no instante exato da morte. Era isso que Dougal acreditava. Em 1901, ele começou seus testes em um asilo local, onde pacientes em estado terminal aguardavam o inevitável. Imagina só o cenário. No centro do quarto, uma cama de metal cuidadosamente posicionada sobre uma balança industrial de precisão, capaz de detectar alterações mínimas de peso em gramas. McDougall observava, cronometrava, anotava cada detalhe. Cada suspiro, cada movimento, cada mudança mínima no mostrador da balança era registrada. E então, no momento em que o corpo se tornava imóvel, o resultado surgia. Segundo McDougall, o corpo humano perdia, no instante exato da morte, 3/4 de uma onça, o que equivale a 21,3 gramas. Para ele, aquilo não era só coincidência. Era a prova viva de que algo deixava o corpo, a alma, algo que não podia ser visto, tocado ou ouvido, mas que tinha peso e que existia de forma mensurável. O que torna Dougal ser um médico ainda mais fascinante e bizarro é que ele não se contentou com um único paciente. Ele repetiu o experimento com mais outros 6 pacientes em estado terminal e documentava cada morte como quem coleta dados em laboratório. Essa sua obsessão por provar cientificamente a alma guiava cada movimento dele. Desses 6 pacientes, 4 deles sofriam de tuberculose, um de diabetes e um de causas não especificadas. McDougall escolheu especificamente pessoas que sofriam de condições que causavam exaustão física, pois precisava que os pacientes permanecessem imóveis quando morressem, para poder medi-los com precisão. Um dos pacientes perdeu peso após a morte, mas depois recuperou o peso, e 2 dos outros pacientes perderam peso também, mas alguns minutos depois perderam ainda mais peso. Um dos pacientes perdeu os exatos 21 gramas, coincidindo com a hora da morte. McDougall desconsiderou os resultados de outro paciente, alegando que as escalas não estavam bem ajustadas, e descontou os resultados de outro paciente, porque ele acabou morrendo enquanto o equipamento ainda estava sendo calibrado. E é aqui que começamos a questionar não apenas a validade do experimento, mas a própria ética e humanidade de McDougall. Cientistas modernos olham para esses experimentos e veem uma amostra ínfima, métodos falhos e conclusões precipitadas. Para eles, McDougall confundiu coincidências e erros com comprovação científica. Mas se olharmos bem além da metodologia, existe algo ainda mais profundo. É impossível ler os relatórios de McDougall sem sentir um certo desconforto. Ele nos força a encarar a morte de uma forma fria, clínica e ao mesmo tempo a imaginar, se isso fosse realmente possível, se a alma pudesse ser medida, o que mais na vida humana poderia ser quantificado. A obsessão de McDougall não parou nos humanos. Depois de testar os 6 pacientes terminais, ele decidiu que precisava de mais dados. Com humanos, as amostras eram limitadas, o tempo era curto e a precisão questionável. Então ele se voltou para cães. Pois é, sobrou até para os coitadinhos. McDougall tentou repetir seu experimento com eles. Ele acreditava que se a alma humana pudesse ser medida, talvez também fosse possível identificar algo semelhante nos cães. O raciocínio parece científico, mas só na cabeça dele, porque do ponto de vista ético é um tanto quanto aterrador. Você não concorda comigo? Ele colocou cães sobre balanças, monitorou cada respiração, cada movimento final. E o resultado? Nada. Nenhum peso desapareceu, nenhuma variação de 21 gramas. Nenhum dado que pudesse colaborar com sua teoria. Para McDougall, isso foi curioso. A alma humana parecia ser algo único, exclusivo do homem. Antes que McDougall pudesse publicar os resultados de seus experimentos, o New York Times divulgou a história em um artigo intitulado "A alma tem peso, o médico pensa". Os resultados do médico foram publicados em abril do mesmo ano em jornais da época. Após essa publicação do experimento, o médico August Clark
criticou a validade do experimento. Clark notou que no momento da morte ocorre um aumento repentino na temperatura corporal, o que poderia ser facilmente responsável pelos 21 gramas que sumiam dos pacientes. Clark também destacou que, como os cães não têm glândulas sudoríparas, eles não perderiam peso dessa maneira após a morte. A crítica de Clark foi publicada na edição de maio da American Medicine. Discussões entre McDougall e Clark debatendo a validade do experimento continuaram a ser publicadas no jornal até pelo menos dezembro daquele ano. O experimento de McDougall foi rejeitado pela comunidade científica, e o psicólogo Bruce Hood escreveu que, como a perda de peso não era confiável ou replicável, suas descobertas não eram científicas. Em 1911, o New York Times relatou que McDougall esperava realizar experimentos para tirar fotos de almas, mas ele parece não ter continuado nenhuma pesquisa adicional nessa área e acabou morrendo em 1920, descobrindo assim por conta própria se a alma existia de fato. Mas ele acabou não voltando para nos contar. No final de tudo, o experimento de Dougall é amplamente considerado até hoje como falho e não científico, devido ao pequeno tamanho da amostra, dos métodos usados, e também de apenas um dos 6 sujeitos atender a hipótese das 21 gramas. Enfim, né? O que aprendemos com Duncan McDougall? Que tentar medir o intangível pode nos levar a lugares sombrios, não apenas no campo da ciência, mas também na própria natureza humana. Ele nos deixa um legado inquietante, a obsessão de transformar o mistério da morte em números, de capturar o invisível, de quantificar aquilo que talvez jamais deva ser quantificado. Seus experimentos com pacientes terminais e até com cães revelam algo mais profundo do que qualquer peso registrado em uma balança. Revelam a fascinação humana pelo desconhecido, o desejo desesperado de controlar aquilo que não podemos compreender. Mesmo que a ciência tenha rejeitado suas conclusões, o mito das 21 gramas persiste, porque a história de McDougall não é apenas sobre números, balanças ou falhas metodológicas, é sobre a eterna curiosidade humana, o medo da morte, e a esperança de que exista algo além de nós, algo que realmente pese no mundo, mesmo que invisível. No fim, a alma continua sendo um mistério. Talvez nunca possamos medi-lo, talvez ela não pese nada, mas de alguma forma, o fascínio de McDougall nos lembra que a morte sempre carrega perguntas que ninguém consegue responder, e que às vezes é justamente a busca por respostas que nos deixa mais próximos do desconhecido do que da verdade. E se há algo que realmente podemos dizer sobre as 21 gramas, é que elas não representam apenas um número perdido na cabeça de um médico doido. Elas representam o peso de nossa própria curiosidade, o medo e desejo de querer entender o que tem do outro lado da morte.